Oi, gente, bom dia. Vamos encerrar aí nosso conteúdo de ciências falando sobre a propriedade de alguns materiais, tá? Dois materiais. Bom, a propriedade de um material é esse corpo físico, esse elemento físico do que ele é feito, tá? Aí nessa página do livro, o livro coloca alguns exemplos, tá? Os materiais têm algumas propriedades que nos ajudam a diferenciá-los uns dos outros e a decidir qual o seu uso adequado. Isso pode ser observado nos objetos mostrados nas fotografias a seguir, né? A gente vai ter um pneu, que é feito de borracha, um lápis, que é feito de madeira. Esse recipiente, né, com tampa, é um potinho de plástico. Essas latas de refrigerante, de água, suco, elas são feitas de alumínio. Esse copo feito de vidro, né? Da mesma maneira, você poderia ter um copo feito de plástico, um potinho de vidro, né? Você tem diferentes propriedades para mesmos materiais, tá? Então aí cada um desses materiais que o livro colocou, ele é feito de uma propriedade diferente, tá? Propriedade do potinho ali é o plástico, propriedade do lápis é a madeira, tá? A propriedade é esse elemento físico do qual é feito o material, o objeto. Diversidade e uso dos materiais. Dispomos de uma grande diversidade de materiais: madeira, metal, plástico, vidro, rocha, cimento, papel, borracha, lã, argila, água e tantos outros. A humanidade os utiliza em diferentes objetos para ter condições de vida mais confortáveis. O uso que se faz de cada material está relacionado às suas propriedades. Imagine como é importante construir uma casa que resista à chuva e aos fortes ventos, uma peça de vestuário que nos proteja do frio e um fio condutor que transmita energia elétrica até a escola. Por isso, é importante que a ciência estude os materiais e que a tecnologia utilize esse conhecimento para facilitar a nossa vida. Bom, a importância da boa utilização e da boa escolha de materiais é essa que o livro está falando, né? Se você vai construir uma casa forte que resista a chuvas, a ventos fortes, você não pode construir uma casa de plástico, né? Você tem que cimentar, botar tijolo e tudo é a partir dessa escolha do uso adequado dos materiais, tá bom? Aí agora ele vai falar de algumas características aí desses materiais, tá? Algumas propriedades. Densidade é a relação entre a quantidade de material, que é a massa, e o espaço que ele ocupa, que é o volume. Assim, quanto mais massa houver em determinado volume, maior será a densidade do material. A rolha é menos densa do que a água, logo ela flutua na água. Olha a imagem do copo aqui, ó. Ele colocou um copo com água e colocou uma rolha, aquelas rolhas que vem na tampa das garrafas de vinho. Então, a densidade dela é menor que a da água, né? O volume de massa, o volume e a massa são menores que a água, então ela flutua. Já a pedra, o volume e a massa são mais densos do que o da água, por isso a pedra afunda e a rolha não, tá? Isso vocês vão ver melhor lá no sexto ano, quando vocês forem estudar física. Mas aqui o livro já está dando um iniciozinho. Elasticidade é a capacidade de um material voltar à sua forma original, após certa força causadora da deformação parar de agir. Quando esticamos uma mola ou enchemos uma bexiga, estamos aplicando uma força. E quando paramos de aplicá-la, ambas voltam para sua forma original. A mola e a bexiga têm propriedades elásticas. Quando você vai encher uma bola, a gente sempre dá aquela puxadinha assim, né, para esticar. E você puxa ela quando você faz essa força para puxar, e quando você solta, ela volta exatamente para a forma que ela estava antes, tá? Porque elas têm essa propriedade elásticas. Resistência ou tenacidade é a capacidade de um material resistir a um impacto sem se deformar. Por exemplo, o aço é utilizado em construções devido à sua maior resistência, tenacidade e possíveis impactos. Construções precisam de materiais com grandes resistências, né? Então aí o aço ele é utilizado para fazer muitas estruturas, assim, para fazer essas vigas de prédios, de casa, porque ele é um material extremamente resistente, é o que ele está falando. A tenacidade dele é muito grande, então ele previne possíveis impactos, ele é resistente a possíveis impactos, tá? Dureza é a resistência ao desgaste. O material menos duro geralmente se desgasta.
ao ser atritado, friccionado ou esfregado em material mais duro. Dizemos também que o material mais duro ele tem a capacidade de riscar um material menos duro. O diamante é o mineral mais duro que existe, por isso ele não é riscado por nenhum outro. A lousa ela é mais dura que o giz, portanto ela risca o giz, que se desgasta. Então, o exemplo que ele está dando, a lousa ela é uma propriedade mais dura. A lousa é o quadro, né? Ela é mais dura que o giz. Então, por ela ser mais dura do que o giz, quando você passa, ele vai se desgastando. Ele vai saindo aquele pozinho, ele vai saindo, vai diminuindo, né? Da mesma maneira, o papel, né? O grafite do lápis, ele é menos duro que o papel. Então, conforme você vai passando o lápis no caderno, o lápis ele vai se desfazendo, né? Ele vai se desgastando. E o último aqui, não é o último não. Condutibilidade. É a capacidade de um material permitir que a energia se desloque em seu interior. Essa condutividade pode ser térmica ou elétrica. Por exemplo, um exemplo de material bom condutor de calor e de eletricidade são os metais. Já a borracha, o plástico e a madeira são materiais que não são bons condutores de calor e eletricidade. Costuma-se dizer que são isolantes. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, por isso devemos tomar cuidado com os raios e fios elétricos desencapados. As colheres de madeira evitam que o calor da comida seja transferido para nossas mãos. Bom, o que ele quer dizer isso aí? A capacidade de um material em permitir que a energia se desloque em seu interior. A propriedade que são feitas aí, por exemplo, as panelas, né, são metais. As panelas geralmente são feitas de metal. Você pode ver aqui pela imagem. Né? Se você colocar um potinho de plástico no fogo e for tentar mexer alguma coisa, você vai ver que em segundos esse potinho de plástico ele vai se derretendo e ele vai se desfazendo, porque o plástico ele não é um bom condutor de energia. Ele não suporta esse calor todo. E o metal ele suporta, né? A gente faz comida em temperaturas altíssimas, né? E a panela ela continua lá, ela não derrete, ela não se desfaz, né? Então é isso que ele está querendo dizer com capacidade de condutibilidade. E magnetismo, né? Há mais de 2000 anos, os gregos perceberam que pedras de determinado material atraía o ferro. Isso aconteceu na Grécia, na cidade de Magnésia. Por isso, a tal pedra passou a se chamar magnetita, né? A magnetita é um ímã natural com a propriedade de atrair ferro e outros objetos metálicos. Essa atração recebeu o nome de magnetismo. O ímã tem a propriedade de atrair objetos metálicos, como pregos e parafusos. Há dois tipos de ímãs: o natural, encontrado na natureza, e o artificial, produzido pela imantação do aço, ou seja, pela passagem de energia elétrica em torno do aço. O ímã tem duas extremidades, chamadas de polos, nos quais a força magnética é mais intensa. A Terra é considerada um ímã gigante, pois está envolvida por um campo magnético. Assim, ela tem um polo norte e um polo sul magnético. Como consequência disso, qualquer ímã que possa se movimentar livremente vai alinhar seus polos com os polos magnéticos da Terra. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. Então, vocês já ouviram falar nesse artefato aqui? É uma bússola, né? Ela foi inventada há muitos anos atrás, né, no período das navegações, para dar um direcionamento aí para as pessoas, né? Quando a gente não tinha mapa, não tinha internet, não tinha nada, então era para ter uma direção, uma noção de direção, né? As pessoas iam navegando aí nos seus navios, né? E precisava saber, né, para onde estava indo, de onde estava vindo. Então a Terra ela é um campo magnético. Então essa bússola é o que o livro está explicando, né? Ela aponta o polo norte do ímã ele é sempre atraído pelo polo sul magnético da Terra. Então essa bússola ela dá a direção mais ou menos de onde a pessoa está, onde ela tá indo, onde ela pode ir, tá? A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte geográfico, que se localiza como o polo sul magnético da Terra. Tá? Então, vocês vão fazer essa leitura, né? Nós fizemos juntos, mas vocês vão fazer novamente.
e vão fazer as atividades da página... Na página 337 tem uma atividade prática, mas eu não vou pedir para vocês fazerem porque eu sei que vocês já estão bastante atarefados. Mas aí vocês façam as atividades de 1 a 6 na página 338, tá bom? Aí no final do 338 vai estar falando sobre a importância da eletricidade. A gente já viu um pouco, né, sobre a produção de energia lá em geografia, né, sobre as usinas, né, hidrelétricas, eólicas. E agora a gente vai relembrar um pouquinho disso, tá? Seria bem difícil atualmente a vida em sociedade sem eletricidade. Ela revolucionou completamente o modo de viver do ser humano em todos os aspectos, melhorando sua qualidade de vida. Sem eletricidade, a comunicação entre as pessoas voltaria a ser lenta, feita por mensagens escritas em papel e transportadas por mensageiros a pé ou por meios de transporte como charretes ou navio. Não existiria telefone, televisão nem internet. Hoje, se eu mando uma mensagem para vocês agora, vocês conseguem receber ela agorinha mesmo, já fazer a leitura, já me responder, tudo é muito imediato, né? Antigamente a gente escrevia uma... Antigamente, a gente não, né? Porque eu não era nascida nessa época também, mas há muito tempo atrás a gente escrevia uma carta e ela levava meses, às vezes, para chegar a uma pessoa, né? Se você escrevesse uma carta contando que teve um filho ou algo assim, quando essa carta chegasse na pessoa, talvez seu filho já tivesse 6, 7 meses. Era uma comunicação muito demorada, né? Sem o motor elétrico que desenvolveu as indústrias do transporte, não haveria computadores nem equipamentos eletrônicos para rádio, televisão e exames médicos. A eletricidade pode se transformar em outras formas de energia: luz, calor, som e movimento. A batedeira transforma a eletricidade em movimento. O secador de cabelo transforma a eletricidade em calor. A lâmpada incandescente transforma a eletricidade em luz e calor. E a TV transforma a eletricidade em som e imagens. A energia elétrica está em toda parte, no solo, no ar, nas plantas e até no corpo dos animais. As informações trocadas entre o cérebro e os nervos, isto é, os impulsos nervosos, são transmitidos pelo corpo na forma de impulsos elétricos, tá? Aí lá na página 339 ele vai falar sobre as usinas de conversão de energia, né? Que é o que a gente já estudou, que são os tipos de usinas, né, responsáveis por transformar aí as matérias-primas em energia, né? Aí vai falar sobre a hidrelétrica, a nuclear, eólica, solar, e vocês vão dar uma relembrada nisso aí, tá? Aí vocês vão lá na página 340 e não vai fazer essa atividade na prática, tá? Que também é complicadinha. Vai fazer a atividade de 1, 2, 3 e 4 lá no Atividades e no Relembrando também, tá bom? De 1 a 4. E é isso, a gente encerra aqui nossa matéria de ciências. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Beijinhos!